Uma vez os seus recursos já estão alocados no seu projeto e você já conseguiu resolver todos os problemas de sobrecarga ou superalocação, você já está praticamente com o seu planejamento fechado. Então faltam alguns passos que a gente precisa dar até fechar o planejamento aqui no MS Project. E o passo que a gente vai dar hoje, nessa aula, vai ser sobre custos, como revisar os custos no MS Project. A gente já comentou antes que o MS Project não é um sistema financeiro, ele não controla a caixa, ele não faz pagamento, ele não avalia desembolso. Mas a lógica que o MS Project oferece para você, você pode avaliar como você está realizando o custo e tomar algumas decisões com base no custo-efetividade de algumas ações, ok? Então, para entender o custo do MS Project, lembrem que à medida que você for alocando recursos, na folha de recursos você tem os valores de hora de cada recurso e de cada material, e quando você aloca o recurso custo, você define que taxa ele tem. Tudo isso vai sendo calculado automaticamente e o Project vai mostrar para você. A gente vai ficar aqui na visão do gráfico gigante, eu estou aqui no gráfico gigante, e a gente vai mudar a tabela, não a visão. Lembra que a gente tem visões e tabelas no MS Project, eu estou na visão do gráfico gigante, na tabela de entrada. Ainda na visão do gráfico gigante, a gente vai aqui em ver e a gente vai aqui em tabelas, ok? Existem algumas tabelas, a gente vai começar a pular para algumas tabelas que vão dar uma visão interessante para a gente do nosso projeto. E a tabela que a gente vai avaliar hoje é essa tabela aqui de custo, ok? Que é essa tabela que aparece para você. Tudo isso aqui já foi calculado automaticamente à medida que você foi alocando recursos. Então vamos entender o que é que essa tabela de custo traz para a gente em cada coluna e que utilidade ela tem para o nosso projeto. Eu estou só expandindo as colunas para a gente poder entender, ok? Vamos lá, ele traz a mesma ordem da EAP do nosso projeto. A segunda coluna é uma coluna chamada custo fixo. Todo recurso que a gente alocou é custo variável. O valor dele muda de acordo com a implicação dele, de acordo com a quantidade de recursos materiais que eu aloco ou de acordo com a quantidade de horas que cada recurso trabalha. Mas existe uma coluna de custo fixo que ela só aparece nessa tabela no MS Project e você pode inserir informações de custo fixo, ou seja, informações que não variam com o trabalho. Ele é opcional, você não precisa controlar esses custos fixos aqui, mas se você quiser controlar, você pode. Para fazer isso, você pode inserir em cada linha dessa, esse é um campo aberto, você pode digitar o valor que você quiser, se você quiser algum deles. Por exemplo, se você assume que todo o projeto tem um custo fixo, por exemplo, de 2.000, um exemplo aqui, você pode simplesmente inserir essa informação e essa coluna vai ser somada no custo total. Se eu volto para o zero, observem que o custo total era 7.500, se eu coloco 2.000, ele atualiza o meu custo para 9.560, ok? Então essa coluna de custo fixo é opcional. Não é muito interessante para controlar os custos, porque a gente controla no Project os custos orientados pelo esforço, orientado pelas tarefas. Mas se vocês quiserem controlar, é só inserir, e mais adiante, quando a gente trabalhar de relatórios, a gente pode distinguir o que é custo variável e o que é custo fixo. A seguinte coluna, imputação dos custos fixos, é da mesma forma que a imputação de custos variáveis. Lembra que lá na folha de recursos, eu vou voltar lá rapidinho na folha de recursos, a gente define qual é a imputação e que a ideia de rateado é que no controle do project, se eu coloquei 10% de execução da tarefa, ele vai me indicar 10% de realização dos custos. Voltando no gráfico gigante, ainda está aquela mesma tabela que a gente mudou, tabela de custos. Se você disser que o custo fixo é rateado, você avançou no total do projeto 10%, ele vai calcular 200, 10% de 2.000 e assim sucessivamente. E você pode escolher em cada tarefa se você quer início ou fim. Se você quer que o projeto contabilize a realização do custo no início da tarefa, quando você só tem 1% de avanço, por exemplo, ou no final, quando você só tem 100%. Se você tiver 100%, ele contabiliza os 2.000, ok? Vou deixar rateado. Custo total é a somatória do que você colocou em custo fixo, mais toda a alocação de recursos que você fez. Então, cada tarefa dessa tem recursos alocados, são as pessoas e os materiais que você colocou, e cada tarefa dessas ele multiplica a quantidade de horas pelo valor do recurso de hora e soma a quantidade de materiais que você alocou aí ou de taxas que são o recurso do tipo custo. Então isso tudo vai nessa coluna. Então eu sei que meu projeto tem um total de 9.500 que eu estou controlando. Vou reiterar isso, o projeto é muito bom para controlar o tipo de recurso trabalho, as pessoas que estão no projeto, incluso o custo delas,
Mas essa opção de gerenciar o custo aqui dentro, você toma se você quiser. Se o seu projeto tem sistemas financeiros que são mais eficientes para custo, tudo bem. Mas se por outro lado você quer avaliar o custo aqui e quer inclusive avaliar o valor agregado, que a gente vai ver na parte avançada do curso, você pode inserir os custos aqui, ok? Para avaliar isso. Coluna seguinte, custo do plano base. A gente vai tratar plano base ou linha de base, como algumas pessoas chamam, baseline, mais adiante. Mas isso aqui, quando eu gravar a minha linha de base, ele vai congelar essa coluna. E quando a gente gravar a linha de base, a gente vai voltar aqui. Ele vai congelar essa coluna com os valores que eu tenho planejado. E depois a coluna desvio, ele vai me dizer, à medida que eu for executando o projeto, as tarefas podem se tornar mais longas, novos recursos que não estavam no projeto podem ser alocados aqui dentro. E ele vai te dar para você um desvio do que você planejou para o que está refletindo no projeto. Atualmente o desvio é o total do projeto, porque a gente não definiu ainda a linha de base. Quando a gente definir, o desvio vai ser zero, porque o plano base vai estar igual ao custo total, e à medida que o projeto sofre alterações na execução, esse desvio vai mostrar para você o quanto você está positivo ou negativo em relação ao que você planejou. E esse real é o custo que já foi realizado em função do percentual de avanço de cada tarefa, que você vai fazer isso na nossa etapa do curso de avanço de execução do projeto. E o restante é aquilo que falta ainda realizar do custo do projeto. Então é uma visão simples e objetiva no próprio gráfico gigante que você pode entender os seus custos. Algumas pessoas podem preferir ver o custo de cada tarefa com cada recurso. Então vou voltar lá na tabela, lembra da tabela? A tabela padrão do gráfico gigante é a tabela de entrada, lembram que eu repito muito isso? Então eu voltei para a tabela de entrada e o que eu vou fazer agora é que eu vou lá na visão que a gente usou de utilização de recursos. Lembra que a gente usou utilização de recursos quando a gente estava discutindo a sobrecarga? Pois essa visão também tem diferentes tabelas. E essa é a tabela de utilização, que é a tabela padrão dessa visão. Eu vou pular para a tabela custo nessa visão e observem que essa tabela, o que é que ela vai me dar? Por cada recurso alocado, quanto eu tenho de custo com esse recurso e quanto eu tenho de custo com cada tarefa. E a mesma lógica do que foi plano base, quando eu gravar vai ficar planejado, do desvio. Eu vou saber, por exemplo, que com o gerente eu planejei 480, mas de repente o gerente eu aloquei mais tarefas após o planejamento, e o desvio pode estar diferente aqui. Eu posso, por exemplo, meu plano base foi 480, depois que eu gravei aqui no planejado, eu posso alocar em outras tarefas e terminar desembolsando mais com esse recurso do que o planejado. E isso vai te dar uma visão por cada recurso, quanto o impacto de custo que ele tem. Se todos os seus recursos fazem parte do pool de recursos da sua organização, são assalariados, faça uma média do valor de hora de cada um, coloque na folha de recurso e você vai ter uma ideia pelo menos de quanto o seu projeto custa na folha de trabalho da sua empresa. Isso é interessante para avaliar o impacto que você tem. Porque se ele está trabalhando com você, ele está deixando de fazer outra coisa na sua empresa, se você compartilha ele com outros projetos ou com as próprias operações. Então isso te dá uma ideia de quanto custa o seu projeto para a empresa, a importância dele. Quanto maior o orçamento, maior a responsabilidade e maior também a atenção que as pessoas têm que dar para o seu projeto na sua empresa. Então essa é uma outra visão de custo. Se você quiser voltar para a tabela principal, tabela utilização. Também a visão da utilização de tarefas que a gente usou para avaliar o trabalho, que é a tabela e quem está dentro. Eu também posso olhar a tabela custo nessa mesma visão. E ele vai me dar o custo da tarefa e o custo por recurso, por exemplo. Essa tarefa aqui, eu sei que ela custa 120 e você pode avaliar a distribuição dela entre os recursos alocados nessa tarefa, ok? Então, de qualquer visão dessa vai te dar essa visão dos custos. Então, a gente ainda está fechando a etapa de planejamento. Ele te dá uma ideia se você está atendendo ou não o orçamento. De repente você tem um teto orçamentário que você precisa revisar a partir disso aqui. Você alocou recurso de mais, você alocou recurso de menos. E você pode, a partir disso, avaliar que tipo de custo você tem. A gente ainda não vai trabalhar relatórios aqui. A gente não está avaliando a evolução do projeto, ok? A gente só está avaliando se as minhas tarefas, o custo que eu tenho com cada recurso e com o projeto total atendem a alguma determinação que eu tenha. Mais adiante a gente tem um vídeo só para controlar custos e a gente vai ter relatórios, a gente vai exportar informação para Excel para controlar isso mais especificamente. Mas para você revisar custo, você vai no gráfico gigante, na utilização de recursos e na utilização de tarefas.
e abre a tabela de custo, que vai te dar uma visão abrangente de quanto custa cada coisa no seu projeto. Ok? Então vou voltar na minha tabela de utilização, depois eu vou voltar lá no meu gráfico gigante. E assim, se você quiser voltar lá para a tabela de custo, a gente vai avaliar, e assim a gente vai avaliar o custo cada momento do nosso projeto. A gente vai ter relatórios mais detalhados que isso, diferente por tipo de cada custo, mas essa é uma visão para você entender se o seu projeto está dentro dos limites que você possa ter antes da gente passar para a próxima etapa de fechar o nosso planejamento.